Olá, a paz do Senhor Jesus. A nossa lição é a 8. Tema: Naamã e curado da lepra. O nosso texto áureo diz: Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 14. Verdade prática. Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Leitura bíblica em classe. A nossa lição 8 está baseada no seguinte texto bíblico. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 10 e do versículo 25 ao 27. Introdução. A cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Tópico 1. Naamã, o chefe do exército sírio. Naamã, um comandante, honrado. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos devido às suas muitas vitórias em batalhas. Mas era leproso, e essa doença afetava sua integridade e o deixava vulnerável. 2. A escrava, uma testemunha de Deus. Em uma de suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. Esta passou a morar na sua casa, e vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. A escrava se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Não importa onde estejamos, e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. 3. A caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava, e foi até o seu rei, a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura de seu comandante, bem como enviou presentes. O rei de Israel, ao saber do que se tratava a visita de Naamã, ficou atemorizado, e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto do rei sírio para atacá-lo. Tópico 2. O mergulho no Rio Jordão. 1. Eliseu não se impressionou com a pompa. Ao saber sobre o que estava acontecendo, e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixe ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu. Porém, ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro, com as instruções do que ele haveria de fazer para ser curado. 2. A decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras, e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção de Naamã foi evidente. Foi preciso a intervenção de seus empregados, para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, e sua pele ficou como a de uma criança. Ele estava purificado de sua lepra. 3. Deus ainda opera milagres, e não misticismos. O número 7, que Eliseu usou, representa a perfeição de Deus, na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio em 2 Reis, capítulo 5, é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos, ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age, não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso.
E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Não por acaso, Jesus disse que muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Tópico 3. Geazi é acometido da lepra. 1. A rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu, a fim de lhe presentear. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei Sírio anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel, porém se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata, e uns 70 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas, um valor muito grande para ser rejeitado. Mas, mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente. 2. Homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo, ou as bênçãos de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmos, e com Deus. 3. Por ganância, Geazi é acometido da lepra. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava a sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele, e mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu, e desonrou a Deus. Por isso, o jovem foi acometido de lepra, e saiu diante do profeta, branco como a neve. Conclusão. A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus. Muito bem, chegamos ao fim de nossa aula de hoje. Até a próxima!